Então, continuando aquilo que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Nós vimos os conceitos de comprimento de onda, a fase e o número de onda, que é o K, que não é a constante elástica da mola. Agora, nós vamos ver os conceitos de frequência angular, período e frequência. Como vocês já lembram, né, da parte de oscilações, nós sabemos o seguinte: o que é o período? Quem lembra lá, o período, que é representado pela letra T maiúscula, nada mais é que o tempo necessário, tá? É o tempo, né? Ou seja, é o tempo necessário de uma oscilação completa, certo? É o tempo necessário para ela realizar uma oscilação completa. É o tempo necessário para realizar uma oscilação completa. Então, é o seguinte, mais uma vez vou desenhar aqui o eixo X e o eixo Y. O período é o tempo necessário, tá, para ela fazer uma oscilação completa. Então, quando ela completa um comprimento de onda, o tempo necessário que ela faz essa oscilação completa nós chamamos de período, certo? Então, é o tempo necessário para ela realizar uma oscilação completa. Então, o período de uma oscilação de uma onda é o tempo, né, que a corda leva para fazer uma oscilação completa, certo? Isso é o período. O período está diretamente relacionado com a frequência angular. Quem lembra lá, a gente sabe que para nós fazermos uma oscilação completa, tá? Nós teríamos que realizar isso. Uma oscilação completa levaria, ao mesmo tempo suficiente para ela realizar essa oscilação completa, que seria 2π, tá? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a frequência angular vezes o período, ela estaria realizando uma oscilação completa, que seria 2π. Então, posso dizer que o período nada mais é que 2π dividido pela frequência angular, certo? O que acontece aqui? Posso fazer o seguinte também, dizer que a frequência angular é 2π dividido pelo período, tá? Então, esse aqui é a frequência angular. Por que é 2π? Porque a gente sabe que para ela fazer aqui 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π, ela leva esse tempo que é o período. E esse comprimento que ela vai ter é exatamente igual ao comprimento de onda. Então, isso aqui seria a frequência angular. Para quem lembra, a frequência angular é radianos por segundo, certo? A gente sabe que a frequência e o período, eles estão diretamente relacionados, eles são inversos. O que é a frequência? A frequência F, que é só a frequência mesmo, é o número de oscilações que eu tenho em um segundo. Então, eu posso dizer que a frequência ela é inversamente proporcional ao período. Ou seja, a frequência é 1 sobre T e também eu posso dizer que T é 1 sobre F. Para quem lembra, a frequência ela é dada em Hertz, certo? Bom, então o período é o tempo necessário para ela realizar uma oscilação completa. Frequência é o número de oscilações que a gente tem em segundo, que Hertz significa segundos na menos 1, certo? E frequência angular é a quantidade que eu tenho de radianos por segundo que ela está fazendo na oscilação, certo? Outra coisa, como eu disse aqui que frequência é o inverso do período, então eu também posso dizer que frequência, se é inverso, né? O período é 2π sobre W, então eu posso dizer que frequência é W sobre 2π. Se vocês se lembram, essas fórmulas aqui, elas são exatamente as mesmas de oscilações, tá? As fórmulas são muito semelhantes. Então, nós temos o período, a frequência angular e a frequência, tá? O período é dado em segundos, que é o tempo, né? E aqui é segundos na menos 1, que é a mesma coisa aqui, Hertz, certo? Bom, o que acontece aqui?
Nós vimos que a onda, lá na primeira parte que eu comecei mostrando para vocês, nós vimos que uma corda esticada é um exemplo de onda, né? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma onda, tá? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e nós temos os pulsos. A gente sabe que as ondas, elas se movimentam com uma determinada velocidade, certo? O que acontece? O que seria a velocidade? Nós sabemos que velocidade nada mais é que a distância percorrida por um determinado tempo, né? Isso vocês já viram que velocidade é a distância percorrida por um tempo. O que acontece aqui? Aqui eu vou ter uma onda, certo? Para mim saber, aqui ela faz um comprimento de onda e o tempo necessário para ela fazer esse movimento é o período. Então, eu posso dizer que a velocidade em qualquer instante, tá? Eu tô falando da velocidade ao longo do eixo X, né? Porque eu tô falando de deslocamento, eu não tô falando em velocidade transversal, não tô falando dessa velocidade que ele tem aqui, e sim a velocidade ao longo do eixo X, certo? Essa velocidade nada mais é que o comprimento de onda, porque qual é a distância? É um comprimento de onda dividido pelo período. Então, eu posso dizer que a velocidade de uma onda nada mais é que o comprimento de onda dividido pelo período, tá? E aí a gente pode reescrever ela de outra forma. Como vocês lembram dessa função, que K, que é o número de onda, é 2π dividido pelo comprimento de onda. Se eu isolar aqui, eu vou ficar com 2π dividido por K, certo? E a gente pode também reescrever da seguinte forma aqui, que V é igual 2π dividido por K dividido por T, certo? E eu posso dizer que isso aqui é 2π dividido por K vezes o período, que é o inverso, a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Aí nós podemos reescrever de outra forma ainda, né? A gente pode ir reescrevendo aqui e eu posso dizer, por exemplo, que o W, né? Onde é o... tá certo. E a primeira vez... Aqui não, gente. Aqui fica assim, né? Inverso da segunda. Desculpa. Aqui não é... É 1 sobre aqui, ó. Desculpa, eu fiz o inverso e botei ao contrário. 2π vezes K, a divisão é a primeira vezes o inverso. Isso aqui era T sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre T, certo? O que é 2π sobre T? 2π sobre T nada mais é que W, né? Se vocês lembram aqui, ó, W é 2π sobre T. Então, eu ainda posso reescrever essa função aqui como W dividido por K. Tá? E aí a gente pode escrever de várias formas, né? Mas tem que entender que o movimento da onda ao longo do eixo X é o comprimento de onda vezes o período, e aqui a gente vai reescrevendo ela. Também posso dizer que é a frequência angular dividido por K. E ainda posso dizer que se aqui ao contrário, se a frequência ao contrário do período, nós ainda podemos dizer que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? Aqui, ó, período não é ao contrário da frequência, então a gente também pode reescrever assim. Lembrando que a velocidade, a unidade é em metros por segundo, certo? Velocidade é em metros por segundo. Então, isso que é a velocidade dela ao longo do eixo X. Nada mais é que a distância percorrida pelo tempo, sendo que a distância percorrida é um comprimento de onda sobre o período, né? E aí a gente deduziu outras fórmulas aqui que também podem facilitar os cálculos da gente. Bom, mas existe uma diferença entre V, que é a velocidade da onda, tá? Que é a velocidade ao longo do eixo X, para uma velocidade e aceleração transversal, certo? O que seria a velocidade
e aceleração transversal. Velocidade e aceleração transversal. O nosso y é o nosso deslocamento transversal, então nós sabemos que y de x de t é igual ao y máximo vezes o seno de kx menos w vezes t. Esse aqui é o nosso deslocamento transversal. O que seria a nossa velocidade transversal? A nossa velocidade nada mais é que a derivada primeira do deslocamento. Então, eu posso dizer que a nossa velocidade transversal, que nós vamos representar aqui por U, que é a velocidade transversal, nada mais é que a derivada de y em relação ao tempo. Então, o que acontece aqui? A nossa velocidade transversal, a derivada do seno, aqui é uma constante, então vai ficar ym vezes, a gente nunca deriva, né? Essa função aqui, como vocês lembram, kx menos w vezes t, e nós vamos derivar apenas a fase aqui, que é o kx menos wt. A derivada de uma constante é zero, certo? Eu estou derivando só em função ao tempo, então o x, o kx e o w são constantes. O k, o x e o w são constantes, certo? Se são constantes, eu vou derivar em função do tempo. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, derivando isso aqui em função ao tempo, eu vou ter que isso aqui é menos w. A derivada do seno, na verdade, aqui é o cosseno, né? Desculpa. Isso. Então, ó, a derivada do seno é o cosseno, então eu ficaria aqui a velocidade transversal seria menos w vezes a amplitude vezes o cosseno de kx menos wt. Essa seria a nossa velocidade transversal, tá? Porque eu tô derivando apenas em relação ao tempo. Então, a derivada de uma constante é zero. Se aqui fosse menos 2t, ficaria menos 2, né? Digamos assim, que seria menos w. E a aceleração, tá? Que a gente vai chamar... Aqui a gente pode chamar também alguns, vocês vão encontrar VY, que é a transversal, tá? O AY, que é a aceleração transversal, é a derivar isso aqui mais uma vez. Deriva uma vez velocidade, deriva mais uma vez a aceleração. Então, ficaria menos W vezes YM. A derivada do cosseno vira menos seno, né? Seno de kx menos wt, tá? E a derivada aqui vai ficar ó, menos seno, tá? E a derivada aqui vai ficar menos w. Aqui eu tenho menos e menos mais e menos menos. Então, essa função aqui, ela continua sendo negativa. W vezes w, eu teria aqui menos w ao quadrado, vezes ym, vezes seno de kx menos wt, certo? Então, essa aqui seria a minha aceleração transversal. Aqui é a velocidade transversal e aqui é a aceleração transversal. O que acontece? Todos os valores de seno e cosseno, como eu falei para vocês, variam de menos 1 a mais 1, todos. Então, quando eu tenho a minha velocidade e a minha aceleração máxima, esse valor aqui e esse vão variar de menos 1 a mais 1. Então, eu posso dizer que VY seria menos W vezes amplitude e a minha aceleração máxima seria menos W ao quadrado vezes Y. E aqui a gente teria as velocidades e as acelerações transversais da onda, tá? Então, lembrando aqui, ó, a função cosseno vira menos seno, tá? Aqui já era o menos, ficou menos seno
E aqui, a hora que eu derivo menos aqui, também ficou menos. Só que aí tudo aqui que vai dar menos e menos, mais e menos, menos. Só para saber de onde por que ela continua negativa, tá? Lembrando que a velocidade aqui também é metros por segundo e aqui seria metros por segundo ao quadrado, certo? Vou gravar um vídeo com um exemplo agora.